O último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um zagueiro que está na mira do Cruzeiro, de acordo com notícias lá do jornal O Hoje, que é a respeito do Lucas Gazel. Inclusive, crédito para o meu irmão, o Guilherme, que tem um canal, o Goiás News, que muitos de vocês pensam que é eu, né, que faço vídeo de notícias do Goiás e tudo mais. Não, é porque nós dois somos gêmeos, idênticos praticamente. Então, assim, muitos pensam que é eu lá, não. Eu só faço aqui do Cruzeiro. E ele trouxe essa notícia para mim, que além do Goiás interessado no Lucas Gazel, zagueiro de 22 anos de idade da Aparecidense, o Cruzeiro também, de acordo com esse portal, tem interesse na contratação do atleta e que, no caso, estaria na mira, sim, do Cruzeiro. Além do Cruzeiro, o CSA, o Botafogo e o América Mineiro demonstrou interesse também na contratação do atleta. Então, diversos times, né? O Cruzeiro e o CSA sendo da Série B, o América, o Botafogo e o Goiás da Série A, que demonstrou interesse na contratação do jogador. Realmente é um atleta interessante, 22 anos de idade, que está fazendo uma boa campanha pela Aparecidense nesse ano na disputa do estadual, do Campeonato Goiano, e também, no caso, na disputa da Série D. Eu já tinha acompanhado algumas partidas dele em 2021, que no caso eu morava em Aparecida de Goiânia, que é do lado de Goiânia, e é onde a Aparecidense fica, né? Inclusive eu fui nas partidas da Aparecidense na final da Série D, e a Aparecidense agora jogando, corrigindo, tá? A Série C do Campeonato Brasileiro. Então realmente acho que poderia ser uma boa opção aí pro Cruzeiro, se não tivesse que pagar um valor muito alto pro jogador, ou algo nesse sentido, que assim, nessa temporada tem 14 participações até aqui, não marcou nenhum gol, ano passado 12 jogos também, ele que é revelado pela base do Red Bull Brasil e está na equipe da Aparecidense desde a temporada de 2020. O Cruzeiro que claramente está com um problema defensivo, por exemplo, na partida de amanhã diante do Criciúma, eu quero até ver como que o Cruzeiro vai, no caso o Paulo Pesolano, colocar uma opção de zagueiro, porque temos ali o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. Porém, agora utilizamos os três como titular e de reserva temos apenas o Matheus Silva, que não sei porquê, não está tendo mais oportunidades, eu gostava até que do jogador, e o Wagner Leonardo, que está com problemas musculares e não vai poder jogar. Então, na minha opinião, se tivesse vindo, por exemplo, o Lucas Gazel, poderia ser uma boa, mas eu vejo que está faltando espaço aí para os jogadores da base. O Pedrão, o zagueiro da base, subiu para fazer, no caso, a primeira participação dele no time principal. Não sabemos se ele vai jogar ou não, mas viajou com a delegação. Porém, zagueiros igual o Everton, da base do Cruzeiro, que toda semana é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e não seria útil para o Cruzeiro na Série B, eu acho que poderia ajudar bastante. E também, no caso, o Paulo, tá? O Paulo e o Everton, na minha opinião, já mereciam estar tendo oportunidades no time principal do Cruzeiro há muito tempo. Então, vamos ver como que vai ser o Cruzeiro em relação ao mercado, que pelo menos de acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro estaria monitorando nesse momento principalmente um lateral direito, um meia ofensivo e um atacante. Porém, se surgir uma possibilidade de contratação de um defensor, igual o Lucas Gazel, que é bem jovem, né, 22 anos de idade, na minha opinião também poderia ser uma boa alternativa. E você, o que acha a respeito do jogador? Prefere assim dar oportunidades para os atletas da base? Tô curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um meio-campista que está na mira da Raposa, de acordo com o próprio site torcedores.com, e Bola VIP, que é a respeito do Adrian, meio atacante ex-Flamengo, que joga há muito tempo lá no Sion da Suíça e que novamente está sendo especulado aqui na Raposa como um possível alvo para ser o camisa 10, que lembrando, a Raposa já tinha demonstrado interesse nele, eu já fiz vídeo aqui para vocês, no final do ano passado, ali quando o Alexandre Matos estava naquela gestão do Cruzeiro. No final do mês de novembro, início do mês ali de novembro, foi naquele período, o Adrian surgiu como uma possibilidade e desde aquela época eu já não achava uma boa opção, porque é um jogador que não estava tendo um bom ritmo de jogo e há muitos anos não jogava, no caso, com frequência e com bons números, que, igual eu falei para vocês, foi especulado também já 2 vezes aqui no Cruzeiro, e o Sport está de olho no jogador para a disputa da Série B. Tem um salário próximo de 120 mil por mês, ou seja, o seu salário estaria dentro daquele teto estabelecido para o Cruzeiro, dentro do orçamento, não iria pesar muito esse vencimento de 120 mil por mês, mas a grande questão é que o jogador não tem tido uma boa sequência. Não é tão velho assim, tem 27 anos de idade, então realmente está dentro daquele abaixo dos 30 anos, 31 anos, que é o que é a média que o Ronaldo tem contratado. Nessa temporada ele jogou apenas 8 jogos pelo Sion no time principal e 2 partidas no Sion B, quando ele estava recuperando de lesão. Em 2020 ele jogou pelo Avaí de empréstimo, fez apenas 7 jogos por lá, não conseguiu ter uma boa sequência. Jogou no Flamengo no caso, nas temporadas de 2011, 2012, assim, não teve excelentes números por lá. Até chegou aí para o futebol europeu de empréstimo, para o Leeds United e para o Cagliari da Itália, além do Nantes da França, ambos emprestados pelo Flamengo. Em 2016, pelo Nantes da França, ele teve um número razoável, 29 jogos, 7 gols e uma assistência. Acabou voltando para o Flamengo e em 2016 e 2017 ele fez apenas 8 jogos, tá? 4 anos em um e 4 jogos em outro,
4 jogos em 2016 e 4 jogos em 2017. Então o Adrian não foi muito bem nessa passagem com a camisa do Flamengo. Em 2017, 2018 e também em 2018 e 2019, 2 temporadas seguidas no Sion da Suíça, que é o clube atual que ele ainda tem vínculo, foi até que uma temporada interessante. Ele fez 21 partidas e 7 gols, e no outro ano 20 jogos, 7 gols e 2 assistências, então até que um número razoável, porém depois disso ele rodou bastante, né? Passagem curta no time da Turquia, 4 jogos, apenas 7 jogos no Avaí, e agora nessa temporada com 8 jogos apenas pelo Sion. De acordo com o Transfermarkt, o contrato dele acaba agora nesse mês de julho, então vai ficar de junho agora, vai ficar livre de contrato. Então realmente é uma opção viável, porém eu não sei se será uma boa opção. O cara, igual o Adrian, não tem uma sequência muito boa desde a temporada de 2018 e 2019, que ele fez apenas 21 jogos e 7 gols marcados. O assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o volante Ederson, onde teve uma notícia bem interessante lá do site Fanáticos e também do Bola VIP, repercutindo algumas fontes lá da Itália, onde dizem que, no caso, a equipe da Salernitana lá da Itália tem uma proposta de 77 milhões de reais pelo volante Ederson, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, e que assim, no caso seria da Atalanta, time que está na primeira divisão, né, já está há muito tempo aí indo para a Champions League, Liga Europa, então é um time que tem uma boa condição, e realmente o Ederson que está muito bem, eu diria que ninguém esperava que ele iria ter essa adaptação tão rápida, tão fácil no futebol italiano, vive uma fase excelente por lá, 15 partidas, com 2 gols e uma assistência, foi fundamental para a equipe permanecer na primeira divisão. Ele foi contratado no meio da temporada pensando nisso, né? No caso, a equipe italiana pagou um bom dinheiro ao Corinthians e, no caso, teria um percentual maior ainda se o time permanecesse na primeira divisão, que foi o que acabou acontecendo. O Ederson jogou demais, até o próprio presidente da equipe italiana já falou que não vende ele por menos do que 30 milhões de euros. É um jogador ali nível de primeiro time do futebol mundial. Então, eu mesmo, se você for ver uns vídeos meu antigo aqui, que eu falo da história do Ederson, lá em 2019, eu já falo mesmo que ele é um jogador que tem potencial para realmente jogar ali no Manchester United, no Manchester City. Muita gente até me zoou naquele vídeo lá em 2019 e agora se tornando, né, uma realidade. Igual eu falei para vocês, o Cruzeiro não manteve nenhum percentual. Quando saiu aquele acordo lá com o André Curi, o Cruzeiro cedeu o percentual dele e ele foi para o Corinthians porque tinha várias dívidas com o jogador e com o empresário. Então o Cruzeiro cedeu os direitos, não teve nenhum percentual. E assim, como ele foi vendido ao futebol italiano, a Raposa já tinha ficado com um percentual próximo de 2% do mecanismo de solidariedade, que se não me engano tinha rendido algo próximo de 500 mil reais para o Cruzeiro. Eu vou confirmar essa informação para vocês. Então a Raposa teria algo próximo de 2% dessa negociação. 2% de 77 milhões equivale a 1 milhão e 540 mil reais, já estaria um valor ali razoável, né, para o Cruzeiro, e eu não acho que a equipe da Salernitana vai vender o jogador, o Ederson, por apenas 77 milhões de reais, tá? Eu acho que no mínimo vai ser ali uns 20 milhões de euros, um valor próximo de 110 milhões, vamos esperar aí que agora que o mercado europeu volta, né, ativa esses meses de junho e julho, deve ter várias propostas e o Cruzeiro ficar de olho, porque pode ganhar uma grana interessante, né, não é um valor que vai mudar muita coisa aqui para o Cruzeiro, mas na atual situação qualquer 1 milhão e meio já está sendo muito bem-vindo. Enfim, lembrando que desde quando ele saiu pelo Cruzeiro, em 2019 ele jogou aquela reta final do ano, fez 22 jogos, 2 gols marcados, já teve passagens pelo Desportivo Brasil na base, time que também tem um percentual até maior que do Cruzeiro na revelação do jogador. Em 2019 fez 22 partidas, 2 gols, foi para o Corinthians em 2020, não teve uma boa sequência por lá naquele ano, foi emprestado ao Fortaleza na temporada passada e jogou demais, 58 partidas com 3 gols e 3 assistências. E você, o que acha do Ederson? O que acha desse percentual que o Cruzeiro tem direito? Sabia que ele está vivendo, né, essa fase excelente lá no futebol italiano. E só para terminar, né, a Atalanta, que é um time que tem também um brasileiro que está lá há muitos anos, né, que é a respeito do Rafael Tolói, está lá desde 2015, 2016 e que deu muito certo. Sem dúvida, se ele seguir o mesmo caminho, eu não daria nem 2 temporadas para ele, no caso, jogando em alto nível, tendo essa boa adaptação por lá, no caso, sair para um grande time do futebol europeu. O Rafael Tolói, que é zagueiro, tem 31 anos de idade, está desde 2015, né, por lá, inclusive se naturalizou italiano, jogou a última Eurocopa pela seleção da Itália. Nessa temporada, inclusive, fez 28 jogos, 1 gol, uma assistência nos últimos anos. Jogador que já teve passagens pelo Goiás, pelo São Paulo, enfim, também pela Roma da Itália, tem sido titular absoluto e poderia ser interessante, né, até mesmo para ter essa adaptação melhor em relação ao Ederson. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês.
onde eu falo aqui sobre um lateral direito e um meia com os valores dele que poderiam chegar no Cruzeiro no meio dessa temporada. São duas posições que o Cruzeiro vai buscar reforços. E também nesse outro vídeo aqui onde eu falo sobre o Marcelo. Será que o jogador seria absurdo pensar na contratação dele em 2022? Quem sabe em 2023 ele vai continuar no Real Madrid, vai sair. Eu dou um vídeo aqui bem completo para vocês falando sobre esse tópico, além do nosso canal de cortes e o link da BR4Bet para você fazer suas apostas nessa quarta-feira repleta de jogos pela Libertadores e também pela Sul-Americana. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!